Olha só que coisa interessante. Dizem que há uma espécie de formiga no Amazonas que não gosta de trabalhar. E elas, para manter a sua alimentação, escravizam outras formigas para lhe sustentar. Então, elas atacam o formigueiro da espécie que gosta de trabalhar, que são mais fracas do que elas, mata seus defensores, levam os casulos das formigas trabalhadores para sua casa, e quando estas pequena formiga sai do casulo, capturada pelas formigas invasoras, elas pensam que fazem parte da família das formigas invasoras. E como elas têm o instinto de trabalhar, elas se lançam na tarefa para as quais elas nasceram. E elas fazem casas e buscam alimento para as formigas invasoras. Enquanto isso, as formigas invasoras não fazem nada e elas vivem como parasita às custas das formigas trabalhadoras. Enquanto isso, aquelas formigas trabalhadoras nunca descobrem que nunca pertenceram àquela espécie de formigas invasoras. E pelo resto da vida vive como escravas. E é verdade. Isso acontece mesmo também na dimensão espiritual. As pessoas se acham que são espertas, são livres, são libertas, mas a maioria das pessoas estão presas a um sistema e elas, pela vida fora, são escravas de si mesmas e do pecado. O diabo, ele é invasor da alma humana, escravizando as pessoas e até mesmo inculcando na mente do homem que ele não existe, que o diabo é uma fábula e que as pessoas não devem ter culpa de nada. E as pessoas fazendo a vontade dele, sem elas mesmas nem perceberem. O diabo, ele é autor e criador do pecado e escravizam as pessoas para fazerem os seus desejos. E qual é o desejo do diabo? As pessoas estão se prostituindo, matando, roubando, bebendo, fumando, se drogando, se autodestruindo a própria imagem, se maldizendo a própria vida. E que prazer tem o ser humano fazendo essas práticas, essas coisas. Todas as pessoas se acham que são espertas, livres, libertas, mas na verdade estão presas na garra de Satanás. Veja que a maioria das pessoas se acha muito esperta. Não perde dinheiro nos seus negócios porque são espertas. Não trabalha de graça para ninguém porque são muito espertas. Mas quando na verdade estão a serviço do próprio Satanás, fazendo os seus desejos. E ainda tem ensino na psicologia que diz que o homem não deve sentir culpa de nada, que a culpa não existe. Ora, e por que que o homem anda tanto nos vícios? É certo que a culpa do homem é só tirada por Jesus. Olha só o que o Senhor Jesus disse: o ladrão não vem senão para roubar e matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tem muitos ensinos do ramo da psicologia que diz que o homem deve tirar a culpa de si. Mas ninguém consegue tirar a culpa da sua mente, do seu ser maior, sem a pessoa de Jesus. O homem, ele precisa ser liberto do pecado. E Jesus, ele quando veio a este mundo, ele veio aqui exatamente com a missão exclusiva de tirar a culpa do homem, que é a culpa do pecado, de libertar o homem. Ele chegou dentre os povos, os fariseus, os escribas, o povo religioso, o povo que guardava as leis de Moisés. E ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então os religiosos responderam: somos descendentes de Abraão e nunca se vimos a ninguém. Como dizes tu sereis livres? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pois é, meu amado. Você vê neste mundo pessoas espertas, pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas de QI elevado e sendo escravas do pecado. Mas você precisa aprender, entender o que é pecado. Que tal de pecado é esse? E as pessoas dizem que você tem que beber, que você tem que usar droga, que você tem que prostituir, você tem que fumar, que a culpa não existe. Como que não existe a culpa? Se o pecado foi colocado nos primórdios da humanidade, dentro do coração do homem, o que é pecado? Pois é, pecado é o desejo de Satanás no coração dos homens. Porque muito outrora, Satanás era um anjo de luz. E se você chegasse no céu e dissesse: ó Deus, me mostre um ser perfeito, e Deus iria mostrar: ali está, Lúcifer, a alva da manhã, iluminado pela luz da ribalta. E ele era um anjo de luz que estava acima dos anjos, dos arcanjos, dos serafins. Ele era um querubim ungido. E todos os anjos diante de Deus, santo, santo, santo. E ele também queria aquela adoração. E ele disse: o que me falta ser igual a Deus? E ali houve a queda do anjo de luz, que agora se tornou um anjo de trevas. O poder que ele tinha de construir agora ficou o poder de destruir. Por isso que Jesus disse que ele agora tem o poder de matar, roubar e destruir, escravizando as pessoas. Então ele criou o pecado e ele colocou esse pecado dentro do homem. Por isso que o homem agora é escravo do pecado. As pessoas se acham tão esperta, mas anda com cigarro nos dedos, né? Escrava de um cigarro. As pessoas se acham tão espertas, mas ela vira um copo de bebida na boca, se escravizando, se matando. A quem esta pessoa está fazendo a vontade? A vontade do diabo. E tem pessoas que não gostam nem de ouvir falar nesse nome, mas esse nome é real, porque o que ele faz é pôr na mente das pessoas que ele não existe. E Jesus também, quando ele andou aqui na terra, que ele veio há 2000 anos atrás, ele foi até o templo de Jerusalém, até os fariseus, até os escribas. E Jesus mesmo falou para aqueles religiosos: vós, ou seja, vocês, fazei a obra do vosso Pai. E os fariseus disseram: pois nós não somos nascidos de fornicação, temos um Pai que é Deus. E Jesus disse:
Se Deus fosse de fato, se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês me amariam, pois eu sei que Deus não é vosso Pai. Eu vim de Deus e não vim de mim mesmo. E Ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis me ouvir as minhas palavras. E Jesus disse para aqueles homens religiosos: vós tendes um pai que é o diabo e quereis satisfazer os vossos desejos. E ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Ora, Jesus não está falando para um povo sem religião. Jesus está falando para um povo que dava o dízimo. Jesus estava falando para um povo que cultuava. Mas aquele povo era sujo de pecado. E dentre aquele povo foi um escriba procurar Jesus. E reconheceu que geralmente Jesus era iluminado por Deus e disse: Rabi, que quer dizer mestre, se Deus não fosse contigo, tu não conseguiria fazer esses sinais. E foi que Jesus disse: Nicodemos, em verdade, eu te digo que se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, eu vim a este mundo porque todos pecaram, todos. Como todos pecaram, eu me manifestei para tirar o pecado do mundo. O pecado é o desejo de Satanás no coração das pessoas. Por isso que Jesus disse também outra vez para os fariseus: vós morrereis nos vossos pecados. No reino de Deus vão entrar os publicanos, os cobradores de imposto e as meretrizes, porque creram na mensagem de João Batista. E Jesus está dizendo para Nicodemo: Nicodemo, você precisa nascer de novo. Ou seja, se tornar uma pessoa lavada, limpa do pecado, para você receber o Espírito Santo de Deus e entrar no reino de Deus. Você precisa nascer da água e do Espírito. E como o homem nasce da água e do Espírito? É quando ele crê que Jesus, nas águas do Rio Jordão, se batizou pelas mãos de João Batista para assumir nele mesmo o jugo do pecado. E aí o homem transfere todo o seu pecado para Jesus ali no Rio Jordão, crendo no batismo dele, feito pelas mãos de João Batista. E Jesus agora pega este pecado e leva até a cruz do Calvário e diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É ali que Jesus consuma e purifica o pecado do homem, porque Jesus se batizou pelas mãos de João para assumir, para receber os nossos pecados. Porque João fazia um batismo de arrependimento. Arrependam. O machado está colocado no pé da árvore. A árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Então as pessoas que criam na mensagem de João Batista chegavam diante de João e se batizava, se purificava, se lavava no Rio Jordão. E Jesus aparece: me batize também, João. João negou: não, Senhor, essas pessoas estão se batizando porque têm pecado, tu não tem pecado. Então Jesus se batizou pelo oposto que aquelas pessoas se batizavam. Ele se batizou pelo contrário, para se sujar. Quando tu crê, meu irmão, no batismo de Jesus, o teu pecado é transferido para Jesus. Jesus agora se suja com o teu pecado, com a tua culpa. Por isso que antes dele se morrer na cruz, ele suou gota de sangue. A culpa tua estava nele. Você só tem um meio de ficar livre da culpa, ficar livre da vergonha, de colocar o teu nível de consciência no patamar elevado. Não é por meio de psicologia, não é por meio de filosofia, porque todo homem tem culpa. Não fuja dessa realidade. É quando você transfere o teu pecado para Jesus. Então, teus níveis baixos de consciência causado pelo pecado sai de você. A culpa, o medo, a vergonha, os restos
respaldo baixo de consciência sai de você, é transferido para Jesus. E agora você tem um nível elevado de consciência, que é a razão, o amor, a paz, a iluminação de Jesus está sobre você, porque você se torna purificado. Aí agora, você se torna uma pessoa purificada, pronta para entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus só entra aqueles que foram lavados, limpos, purificados, remidos, resgatados do poço do pecado. E fora vai ficar os mentirosos, os feiticeiros, os impuros, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira. Não precisa você ter religião. Você precisa realmente de crer na obra de Jesus. A obra de Jesus foi que ele se batizou pelas mãos de João para te purificar de todo o pecado, tirar a tua culpa. Porque Jesus disse que aquele que morrer com seus pecados irá pagar esse pecado. E eu não te conto onde o diabo vai pagar o pecado dele, no inferno. E todo aquele que quando Deus vir fazer o juízo nessa terra, Deus vê um pecado, não vai entrar no reino dele. Porque a vida é eterna, a vida continua. Se liberte do teu pecado e não seja escravo de Satanás. Creia no batismo de Jesus. Creia que Jesus se batizou não para dar exemplo. Creia que Jesus se batizou não por humildade, que Jesus é humilde e temos que seguir o seu exemplo. Creia que Jesus se batizou para receber o teu pecado pelas mãos de João. E na cruz ele pagou. Guarde no teu coração esta palavra por toda a eternidade. Ilustrações do irmão Arnaldo para a sua meditação e a sua reflexão no Evangelho da Água e do Espírito.